Os arqueólogos modernos concordam que os filisteus distinguiam-se dos vizinhos. Sua chegada aos litorais do leste do Mediterrâneo, já no início do século XII a.C., é caracterizado por cerâmicas, com estreitas semelhanças ao antigo mundo grego, pois o uso de manuscritos egeus em vez de semitas, e pelo consumo de carne de porco. Muitos pesquisadores também associam a presença dos filisteus às façanhas do povo do mar, uma misteriosa aliança de tribos que, segundo fontes egípcias e outras fontes históricas, parecem ter trazido destruição ao leste do Mediterrâneo, no final da Idade do Bronze, no século XIII e no início do século XII a.C. Hoje, vamos entender mais quem foi os filisteus. Quem eram esse povo? De onde eles surgiram? Vem comigo. Os filisteus eram um povo extremamente agressivo e belicista, que ocupava parte do sudoeste da Palestina, entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão, um povo temido e agressivo. Os filisteus são registrados pela primeira vez nas Escrituras, na Tabela das Nações, uma lista dos fundadores patriarcais das 70 nações descendentes de Noé. Acredita-se que os filisteus tenham se originado em Caftor, o nome hebraico para a ilha de Creta, e toda a região do mar Egeu. Por razões desconhecidas, migraram daquela região para a costa do Mediterrâneo, perto de Gaza. Por causa de sua história marítima, os filisteus são frequentemente associados como o povo do mar. As Escrituras registram que os filisteus tiveram contato tanto com Abraão quanto com Isaque, em 2000 a.C. Depois do envolvimento de Isaque com os filisteus, eles são mencionados em seguida lá no livro de Êxodo, logo depois que os israelitas cruzaram o Mar Vermelho. Tendo o faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Posto que mais perto, Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e se torne o Egito. O caminho da terra dos filisteus refere-se a uma rota mais tarde conhecida como a Via Maris, ou Caminho do Mar, uma das 3 principais rotas de comércio da antiga Israel. Essa estrada costeira ligava a delta do Nilo até Canaã, Síria e além, até a região da Mesopotâmia, no sudoeste da Ásia. O Antigo Testamento indica que por volta do século XIII a.C., durante os dias de Samuel e Sansão, os filisteus se mudaram para o interior da costa de Canaã. Lá, eles construíram sua civilização, principalmente em 5 cidades: Gaza, Asdod, Asquelon, Gat e Ecrom. Essas cidades eram governadas por um rei, ou um senhor, que vem de uma palavra hebraica serem, também traduzida como tirano. Esses reis, aparentemente, formaram coalizão de iguais. Cada rei mantinha o controle autônomo da sua cidade, como a de Aquis, rei de Gade, que lidou com Davi, mas também trabalharam em conjunto em tempos de emergência nacional. Desde o início, os filisteus ou eram aliados ou eram inimigos mortais do povo de Deus. Eles tiveram um papel fundamental na vida de Sansão. Os filisteus eram conhecidos pelo seu uso inovador do ferro, a qual era superior ao bronze, usado pelos israelitas para armas e implementos. Até mesmo no tempo de Saul, os israelitas foram forçados a confiar nos filisteus para afiar ou consertar suas ferramentas de ferro. Com seus armamentos mais avançados e política militar mais agressiva, os filisteus continuamente frustraram o desenvolvimento de Israel como nação. E por quase 200 anos, os filisteus perseguiram e oprimiram o povo hebreu, muitas vezes invadindo até seu território. Os filhos de Israel simplesmente não conseguiam lidar com o esmagador poder militar dos filisteus. E isso só chegou ao fim quando Samuel e depois Davi, por meio de orientação divina do próprio Deus, conseguiram derrotar os filisteus. Os registros indicam que os filisteus adoravam 3 deuses, Astarote, Dagon e Baal-Zebuque, cada um dos quais tinha seus santuários em várias cidades.
Achados arqueológicos mostram que os soldados filisteus levavam as imagens de seus deuses para as batalhas. Aparentemente, eles também eram um povo supersticioso, que respeitava o poder da Arca da Aliança de Israel. Os filisteus eram famosos por sua produção e consumo de bebidas alcoólicas, especialmente cervejas. Ruínas filisteias antigas contêm inúmeras cervejarias e vínculas, bem como inúmeras canecas de cerveja e outros recipientes para beber. A festa de casamento de Sansão, registrada no livro dos Juízes, ilustra a prática filisteia de realizar festas e bebedeiras por um período de uma semana. A palavra hebraica traduzida por banquete em Juízes 14:10 significa festas de bebida ou festa das bebedeiras. Os israelitas frequentemente se referiam aos filisteus como incircuncisos, significado naquela época aqueles que não tinham relacionamento com Deus. Eles não eram um povo escolhido e eram estritamente evitados como um povo mau e contaminante. Ao contrário do que se pensa, os filisteus eram um povo bem avançado na sua tecnologia e muito sofisticado para sua época. Era um povo de navegação marítima avançada, que por várias gerações estava anos à frente de Israel. E com exceção do capítulo 47 de Jeremias, há poucas referências proféticas aos filisteus. Já no final, os filisteus foram assimilados pela cultura cananeia. Eles eventualmente desaparecem do registro bíblico da história, deixando para trás o nome Palestina, como um testemunho de sua existência. Esta foi a história dos filisteus.